Olá pessoal, estou de volta para trabalhar um outro conteúdo com vocês, trabalhar um outro assunto com vocês. O assunto que a gente vai ver agora é o assunto variação linguística, tá? É um assunto que é muito comum, velho, conhecido nosso. Mas ele é super importante. Várias provas cobram esse conteúdo, ele é de extrema importância para a língua portuguesa. Então tem alguns conceitos aqui que se você ainda não aprendeu, a gente vai reforçar para que você consiga compreender bem esse conteúdo. Ao final, claro, vai ter um exercício para a gente fazer. Tá? Já começa aqui, olha, com essa tirinha aqui, né? Em que tem dois personagens falando e pela análise da parte não verbal, né, da imagem, a gente já pode perceber que são pessoas do campo, né? O chamado caipira, né? Da zona rural. A, a parte não verbal já mostra isso. Só que também quando eles falam, a gente percebe também que existe um português aí que não é o português padrão, né? Não é aquele português ensinado na escola. Então, o jeito que eles falam aí é a marca, né? É a marca da sua identidade, é a marca da região em que ele fala, né? Olha, ele fala assim, ó, o personagem de camisa azul. E aí, compadre, firme, né? Eles têm, né? Esse sotaque é firme. Não, futebol. Então há uma pequena confusão no diálogo, um pequeno problema no diálogo em relação a como eles estão se comunicando, né? Mas claro, isso aí é só para se fazer humor, né? Tá. Para a gente começar, tem conceitos que é importante a gente aprender, tá? Primeiro o conceito de língua que ele fala aqui, né? O que é língua? A língua é a linguagem verbal, né? A língua tem o mesmo sentido de idioma, tá? Então quando fala em língua portuguesa, né? Língua francesa, né? Está se falando de um idioma. E a língua necessariamente tem que ter palavra, linguagem verbal. A língua tem que ter palavra, tá? Essa palavra pode ser oral ou escrita, ou seja, pode ser falada ou pode ser escrita, tá? Utilizada por um grupo de indivíduos que constitui uma comunidade, tá? Então esse é o conceito de língua. Aí tem algumas informações importantes sobre a língua. Primeiro aqui, olha, a língua ela é uma construção humana e histórica. Sim, a língua portuguesa, como todas as outras línguas, é uma construção humana. O homem criou esses signos linguísticos para se expressar, para se comunicar, tá? É uma criação humana. Todas as línguas é uma criação humana. Nós criamos esses sinais que é para a gente nos comunicar com os outros, com os nossos, né, de nossos semelhantes. Outra informação, é organizadora da identidade de seus usuários. A língua ela funciona como uma espécie de identidade, tá? Ela nos identifica. No início lá daquela tirinha, você via que as personagens falavam de uma maneira, né? Um ritmo, o jeito que eles falam de uma maneira. E pelo jeito que eles falam, eu logo identifiquei, essas pessoas são de tal lugar, tá? A língua funciona como uma identidade ali. Se você sair do seu estado, do seu lugar para um outro lugar, quando você fala, as pessoas logo reconhecem, esse cara não é daqui, essa pessoa é de fora, essa mulher não é daqui, tá? Então a língua ela funciona como uma identidade, ela te identifica. Ao mesmo tempo que ela te torna um indivíduo único, ela também te faz participar de um grupo, de um conjunto. Então, quando eu estou fora do meu lugar, ela me identifica, né? Ela diz que eu não sou dali, que eu não pertenço àquele lugar, que eu tenho uma outra identidade. E quando eu estou no meu grupo, ela me une, ela é uma espécie de união, ela me torna pertencente ao grupo. Então a língua ela tem essas características aí. Olha essa outra noção aqui. Ela também dá unidade a uma cultura ou uma nação. A língua ela funciona como algo que, por exemplo, nós que falamos a língua portuguesa, né? O português do Brasil, por exemplo, a língua ela nos une, ela nos faz pertencer a mesma cultura, ao mesmo grupo. Existem várias comunidades linguísticas diferentes, né? Nós somos muito diferentes em vários aspectos, mas tem algo que nos é comum. Por exemplo, o nosso país ele é muito grande ali. O Brasil é um país de dimensões continentais.
né? E o norte, aqui onde nós moramos, é diferente do sul, né? A culinária, a cultura, a dança, as roupas, o clima. Mas mesmo assim tem algo que nos une, tem algo que é igual tanto aqui quanto lá, que no caso é a língua padrão, esse português ensinado na escola. Então a língua ela dá unidade a uma cultura, é um fator de unificação, tá? Esse último item também é super importante. Uma língua é viva e dinâmica e por isso está sujeito a variações. As línguas, né? A língua ela não é algo parado, morto. A gente fala que a língua é viva, dinâmica, ela está se transformando, ela está se modificando. Novas palavras são criadas e entram no nosso dicionário. Outras palavras morrem, né? Não se usa mais. Às vezes é uma palavra velha, a gente dá novo significado para ela, tá? A criação de novas palavras nós chamamos de neologismo. A criação de um novo sentido para uma palavra velha, nós chamamos de neologismo semântico, tá? Então a língua e é fácil a gente perceber isso. Nós não falamos da mesma maneira que os nossos tataravós falavam, né? Há uma diferença, há uma variação. E isso é comum nas línguas, principalmente na língua portuguesa ou como todas as outras, tá? Todas as línguas sofrem variações e mudanças, tá? Deixa eu continuar aqui, ó. Tá, ele aqui nessa parte, aqui nesse slide, ele vai definir o que é variação linguística. E é bem comum, é bem simples, lê aqui comigo. Variações linguísticas são diferenças que uma mesma língua apresenta. Essa parte é muito bom, tá? Então, são diferenças que uma mesma língua apresenta. Uma mesma língua apresenta diferenças, mudança, variações. Claro que se eu comparar a língua portuguesa com a língua russa, por exemplo, vou encontrar muitas diferenças. Isso não é variação linguística. É uma mesma língua, por exemplo, a língua portuguesa. O português ele é falado em 8 países diferentes, se eu não me engano. Então, português de Portugal e português do Brasil. É uma mesma língua, uma mesma língua, a língua portuguesa. Só que ela não é falada e nem escrita da mesma maneira em todos os lugares. Ela possui variações. Uma mesma língua falada, escrita, de maneira diferente. Então, isso que é variação, tá? Isso que é o conceito de variação linguística. Vou passar mais aqui, olha. Aquela parte que eu falei para vocês, que a língua, ao mesmo tempo que ela nos une, ela também nos diversifica. Tá aqui, ó. Nós temos um país enorme aqui, como dá para ver nesse mapa aqui, tá? Um país gigante e super diferente, né? Como eu falei para vocês, é um país muito diferente. Olha, as pessoas que moram aqui no sul ou no extremo norte, né? São climas, como eu falei, climas, roupas, cultura diferente, mas ao mesmo tempo tem algo que nos une, algo que a língua, isso aqui é a língua portuguesa, nos une, tá? Dá para perceber isso, um país tão diverso, tão distinto, mas tem algo em comum, que no caso é a nossa língua portuguesa, tá? Agora, por que as línguas mudam? Por que as línguas sofrem variações? Tem os principais aqui, né? A gente pode atribuir essa variação que a língua apresenta a esses tipos aqui, tá? A gente vai ver detalhado cada um, tá? Mas eu adianto para vocês, olha. Tem a variação histórica, que é relacionada ao tempo. A variação geográfica, que está relacionada ao espaço. A variação social, que é de cada grupo, né? Cada grupo de falantes. E a situação, tá? Então, a língua portuguesa ou as outras línguas, né? Vamos falar da língua portuguesa especificamente, ela sofre variações, principalmente por esses fatos aqui. A primeira é a variação histórica, que eu falei para vocês no tempo. A língua portuguesa muda no tempo. É fácil perceber isso quando eu dou um exemplo aqui nesse slide, que eu tenho aqui o português, a língua portuguesa do século XII. Olha como era o português, a língua portuguesa do século XII, tá? Aqui, ó, assim que era a língua portuguesa falada no século XII. A gente lendo o texto aqui, você vai perceber que algumas palavras a gente reconhece, outras não, mas olha, mais de 500 anos se passaram. Então o tempo faz a língua mudar, o tempo é um fator que faz a língua passar por transformações. Até as gírias, né, elas mudam no tempo. Na década de 60 era comum falar palavras tipo broto, pão, né? Aquele broto é um pão, joia, né? Então
Observa que hoje acho que ninguém mais usa esses termos, né? Então a língua portuguesa ela sofre mudanças. O tempo é um fator que faz com que as línguas passam, sofram, faz com que a língua sofra alterações. E é interessante que às vezes a gente vê hoje, a gente percebe que os jovens até têm um certo. Eles fazem até ridicularizam quem fala palavras velhas. Oh, essa palavra antiga, oh, palavra que a sua avó usava, entendeu? Então hoje até tem até uma certa recusa a essas palavras mais antigas, tá? Uma espécie de desvalorização do português antigo que a gente pode repensar um pouco nisso aí. O outro aqui que eu falei é a variação geográfica, né? É o espaço geográfico. Eu acho que é a variação mais clara de se notar e de se perceber essa variação geográfica, que a língua portuguesa ela muda conforme a região em que ela é falada. Nós temos aqui 8 países em que fala a língua portuguesa aqui nesse mapa aqui, tá? Não sei se ele está atualizado, mas ele é bem ilustrativo. Portugal, Brasil, Cabo Verde e por aí vai. Ó, na Europa se fala português, na América do Sul se fala português, aqui na Ásia, olha bem aqui, se fala português. E esses portugueses são falados e escritos de maneira diferente. O português do Brasil é diferente do português de Portugal, embora seja uma mesma língua. É a variação mais fácil de perceber essa da região, tá? Aqui no Brasil mesmo nós temos, né, variações aqui mesmo dentro do nosso país. Não precisa nem ir longe, não precisa nem comparar português de Portugal e português do Brasil. Aqui nós temos, né, a chamada variação geográfica, né? São diferenças linguísticas que são marcas de uma região. O português falado no Nordeste do Brasil é diferente do português falado no Sul do país, no Norte, pelos nortistas e por aí vai. Né? Existem expressões regionais que são típicas daquele lugar. Aqui no nosso Pará também tem, né? A Globo está até reprisando uma novela aí que a gente está percebendo aí que eles estão. Uma personagem se diz do Parazinho, né? Uma cidade fictícia. A gente observa que não são paraenses falando mesmo, mas eles tentam, na medida do possível, lá com algumas falhas, eles tentam reproduzir a fala nossa do norte, né? E causa estranheza lá na personagem que não conhece e por aí vai. Mas é comum essa variação geográfica. Isso mostra até uma certa ignorância, né? Quando você ridiculariza ou você chacota o outro, a forma que o outro fala, tá? É um certo preconceito que a gente vai falar mais aí na frente. Temos que ter cuidado com isso. Todas as línguas sofrem variações. Esse português puro, sem variações, isso aí a gente pode, por uma sociedade falante como a nossa, é quase que impossível, ou impossível mesmo. Tá? Isso aqui é a variação social. Aqui fala que cada grupo social utiliza a língua de sua maneira que é própria, que lhe é própria. Ele fala que é o grupo dos surfistas, né? A nossa sociedade é formada por vários grupos sociais, grupos dos surfistas, futebolistas, das classes profissionais, e eles vão se comunicar, claro, de maneira diferente. Né? Os futebolistas têm expressões que são típicos do mundo do futebol. Né? Os médicos têm as expressões típicas da sua profissão, nós chamamos de jargão profissional, jargão médico, linguagem técnica profissional. Tá? É fácil perceber isso. A galera dos games usa também a língua de uma maneira diferente, a galera dos skatistas, dos surfistas. Isso em relação às músicas também, né? Tem o pessoal do sertanejo, tem o pessoal do funk, todos eles utilizam o pessoal do gospel, né? É comum utilizar expressões que pertencem à língua portuguesa, mas possuem diferenças também, ok? Aqui tem 2 personagens fictícios aqui, ó. Vamos imaginar aqui, olha, esse aqui é um médico, esse aqui é um surfista. Vamos imaginar que eles vivem numa mesma época e no mesmo espaço. Então você não tem a variação aí nem de tempo e nem de espaço, porque eles estão numa mesma época e espaço. Mas mesmo assim, essas duas pessoas vão falar a língua portuguesa de maneira diferente, porque ela pertence a grupos sociais diferentes. O médico utiliza de uma maneira e o surfista de outra maneira, o que é também comum, chamado variação social. Aí nós temos uma parte que é importante aqui, que eu chamo a atenção para vocês, que é em relação à variação social. Primeiro, a norma culta. Norma culta, né, é um termo até meio, nós chamamos até um termo muito, a gente acha que esse termo meio
preconceituoso, né? Porque o culto é aquele que é valorizado. Então, quem fala a forma culta tem mais prestígio, né? Tem mais valor. A gente prefere o termo a norma padrão. A norma padrão. A norma padrão é aquela variedade de prestígio, né? Ou seja, tem mais valor, que é adquirida na vida escolar. O domínio, essa língua padrão, é aquela língua ensinada na escola, é aquela que segue todas as regras da gramática, que estão nos livros, tá? E é associada à forma de ascensão social e profissional, ou seja, o domínio da língua padrão, você dominar essa forma de falar e escrever que segue as regras da gramática dos livros, ele te possibilita mais ele te possibilita mais acesso ao mundo profissional. O mundo profissional exige uma língua padrão, ou seja, ensinada na escola, tá? Aqui não tem, mas tem a língua padrão, isso que eu circulei, e tem também a chamada linguagem coloquial, que é o oposto. A linguagem coloquial é aquela linguagem popular ou informal. É aquela falada, aquela que não precisa seguir todas as regras da gramática, pode ter gírias, ela denota informalidade, proximidade. A pessoa você não se policia tanto para falar, você fica à vontade. Quando a gente fala com pessoas próximas, amigos, em casa, você não fica se vigiando. Será que esse português está correto? Será que eu fiz a concordância correta? Não, você só fala, tá? Existe um professor que ele faz uma comparação bem interessante. A língua portuguesa tem que ser vista como se fosse o nosso guarda-roupa, né? Como se fosse nossos vestuários, nossa roupa. Dependendo da situação, eu uso uma roupa adequada. Então, se eu vou a um casamento, a uma formatura, né, como um ambiente mais formal, eu vou usar uma roupa mais formal, né? Uma roupa mais, né? Mais, vamos dizer assim, mais chique. Se eu vou a uma praia, né? Aí eu vou usar uma roupa mais despojada, mais, né? Mais à vontade. A língua é a mesma maneira. Se você estiver numa entrevista de emprego, falando em público, num seminário ou em uma palestra, né? Se exige mais cuidado na hora de falar e ou escrever. Redação do Enem, por exemplo. Se exige, é um ambiente mais formal, então existe uma linguagem mais bem cuidada, mais bem elaborada. Agora, se você está falando com seus amigos no corredor da escola, ou como eu falei, numa praia, o ambiente é informal, então você vai e fica mais a linguagem mais à vontade, mais descontraída, sem policiamento, sem vigiamento. Então é mais ou menos que funciona esse da norma padrão e a coloquial, tá? Linguagem técnica é aquela usada por certo grupo profissional, né? Por exemplo, tem a área do jurídico, que chama juridiquês, né? O pessoal do direito costuma usar termos que são próprios da área, né? Tem a linguagem da economia, os economistas usam também, que é específica de cada área profissional, tá? Aqui, claro, o modo de falar masculino e feminino, a variação de gênero aí, né? E a gíria, né? Que é aquela forma de falar que pertence a um grupo específico. Cada grupo específico utiliza ali como se fosse um código, né? É como se fosse um código para que o outro não tenha acesso ou não reconheça, tá? Aqui a variação situacional, né? É aquilo que eu falei para vocês que um outro escritor diz que nós somos camaleões linguísticos, ou seja, eu vou me adequando, eu vou mudando o meu modo de falar conforme a situação em que eu me encontro, tá? Você não fala da mesma maneira em todos os lugares. É como se nós exercêssemos funções sociais, um papel social. Por exemplo, vamos imaginar você, ou outra pessoa aí que trabalha, né? No trabalho você fala de uma maneira, na escola você fala de outra maneira, com os amigos você fala de uma maneira, com a família de outra, em ambientes solenes de outra, no mundo virtual de outra. Então, uma mesma pessoa ela vai mudando o modo de falar conforme a pessoa, o lugar e por aí vai, tá? A gente tem que levar em consideração o público-alvo, né? Eu vou me adequando a minha linguagem ao público, à situação. Então, a situação vai fazer com que eu mude a maneira de falar. Você não fala da mesma maneira que você fala com seus amigos na escola, talvez você não fale assim com um padre ou o pastor da sua igreja e por aí vai. Você muda, né? É comum essa adequação aí,
ok? Isso aqui são considerações importantes, né? Da gente reconhecer. Começa aqui, ó. Todas as variações estão presentes tanto na língua falada quanto na língua escrita. Tá? Tem pessoas que costumam dizer que essa variação, essas diferenças que a língua apresentam existem só na linguagem falada e não na língua escrita. Não é isso que acontece. Todas as variações estão presentes tanto na fala quanto na escrita. Tá? Esse outro diz o seguinte: existe uma variedade de língua padrão, que é a variedade linguística de maior prestígio social. Aprendamos a valorizar a variedade padrão, porque socialmente ela representa o poder econômico e símbolo dos grupos sociais que a elegeram como padrão. Então existe uma língua padrão, como eu falei, aquela ensinada na escola. Essa possui maior prestígio social, mais valor social. Ela é usada nos meios de comunicação, de massa, nos documentos oficiais. Então, para você, estudante, é importante você se apropriar e usar de maneira eficiente essa norma padrão. Tá? Olha, nós não precisamos vir à escola para aprender a falar o português, né? A gente aprende no convívio, né? Ouvindo com os nossos semelhantes, né? Nossos familiares. Aí nós aprendemos a falar o português, nós aprendemos a nos comunicar, tá? Mas existem certas situações que exigem um maior domínio, e existem situações que exigem maior cuidado, né? E nessas horas nós precisamos usar a norma padrão, essa ensinada na escola. Da importância de se apropriar das normas da linguagem padrão, ok? Outra informação importante. É importante compreender as variações linguísticas para melhor usar a língua em diferentes situações. Utilizar a língua como meio de expressão, informação e comunicação requer também o domínio de diferentes contextos de aplicação da língua. Isso aqui é bem interessante, porque assim, um bom usuário eficiente da língua é aquele que adequa a sua língua, que adequa a sua escrita ou a sua fala aos vários contextos comunicativos. Então, ser eficiente na língua é usá-la de acordo com a situação. Então, usar a língua de maneira eficiente é usar conforme a situação você se adequar. Se é para enviar uma mensagem de texto via WhatsApp para um amigo, você consegue. Se é para escrever uma redação para um amigo, você consegue. Um relatório da escola, conversa com familiares em casa. Então existem várias situações e você tem que estar preparado para todas as situações. Tanto formais quanto informais. Como eu falei, você tem... Claro que é importante você mandar uma mensagem de texto para um amigo, uma linguagem informal, mas também é importante você saber dissertar ou escrever ou argumentar sobre um texto na redação do Enem. Tá? Então você tem que saber, temos que ser poliglotas na própria língua, né? Quem fala isso é um estudioso aí. Poliglotas na própria língua, ou seja, você saber se comunicar nas várias situações, tanto numa conversa com os amigos no corredor de escola, como numa entrevista de emprego, tanto uma mensagem de texto para o namorado ou a namorada, quanto numa redação do Enem. Você tem que saber se expressar bem e com eficiência em todas as situações. Tá? E isso requer domínio de todas as variações. Há um certo preconceito, aí vem que falar preconceito linguístico, né? Quem fala ou escreve de maneira diferente, né? Ridiculariza, zomba, chama de burro, de ignorante, que não sabe falar. E não é assim. Todas as línguas sofrem mudanças. A função de uma língua é estabelecer a comunicação. Se a comunicação existe, está funcionando, isso é importante. Tá? Então aprendemos a respeitar as variações, as diferenças que a língua apresenta. Agora, claro, nunca esquecendo que em algumas situações será exigido uma norma padrão, que é ensinado na escola e que possui um maior prestígio. Olha essa outra informação aqui, isso que nós já acabamos de discutir, né? O idioma pode ser um instrumento de dominação e discriminação social. Devemos, por isso, respeitar as linguagens utilizadas por diferentes grupos sociais. Aqui que eu falei da norma do preconceito linguístico. A língua ela pode ser usada como instrumento de dominação, de discriminação. Se aquele grupo inferior ao meu, vamos imaginar, se eu pertenço a um grupo social mais alto, eu falo a língua de uma maneira, né? Aquele grupo, geralmente de classe social mais baixa,
que fala diferente de mim, tudo que ele fala eu vou considerar feio, errado, ridículo, né? Eu vou taxar como burro, que não sabe falar. Mas na realidade são línguas, são variações. Cada grupo social fala de maneira diferente. E isso não pode ser usado como uma espécie de superioridade, de se achar superior porque fala de uma maneira, tá? Isso é um ponto bem interessante aí para se discutir. Nós ficamos por aqui hoje. Tudo bem? Espero que vocês tenham entendido. Se não entendeu, é só me procurar contactar, né? Me contactar. Me procura que a gente tira as dúvidas e o exercício também vai ajudar nessa questão aí. Até a próxima, pessoal.